noite a todos. Então vamos nós aqui mais uma vez dar início à nossa semana, nossas atividades aqui na casa. Sejam todos bem-vindos, tá? Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sintam-se acolhidos e recebidos. A gente está um pouquinho aqui em cima do cabresto, mas a espiritualidade sempre atua a nosso favor, sempre. Tá? Então a gente vai pedir primeiramente, como de praxe, para que todos desliguem os aparelhos celulares, para que nesse momento agora a gente possa se desligar lá de fora e entrar em contato, em conexão com o nosso trabalho a ser aqui ministrado na noite de hoje. Tá? E também aqueles que puderem oferecer uma carona, aqueles que porventura, por questão de condução e do horário, estiverem precisando, toda ajuda é bem-vinda. Tá? Então, nesse momento agora, vamos passar para a Rosa com a nossa leitura de preparo de ambiente. O texto é do livro Reflexões, um livro psicografado, né, que nós temos aqui na nossa casa, e custa R$25. Quem se interessar, o livro vale a pena ser um livro de cabeceira, um dos livros, né, de cabeceira, e qualquer coisa é só procurar a gente da casa aqui, tá bom? Então vamos lá, caiu pra gente hoje fraquezas. Quando nos entregamos às nossas fraquezas, não conseguimos ver nenhuma luz no final do túnel. Não conseguimos enxergar que toda caminhada é longa, nem sempre suave. E se não lutarmos contra o desânimo, a preguiça, e não formos buscar nossa força interior, fica difícil qualquer ajuda externa. Só enxergamos sombras encobrindo a luz. Qualquer pequeno empecilho se torna um monstro intransponível em nossa vida, minando toda a nossa força. Esse monstro tem um nome, é negatividade. E quanto mais deixamos ele crescer, maior será a nossa luta para derrotá-lo. O ideal é não deixarmos ele se aproximar, nos mantendo sempre alertas e confiando sempre que, por pior que seja a situação que nos encontramos, para tudo há uma solução. Com fé, iremos transpor os obstáculos. A espiritualidade jamais abandona seus filhos. Assim seja, graças a Deus. Vamos entrar então com nossa prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai maior, Jesus, divino e amado Mestre, aqui estamos para mais uma semana de atividades em nossa casa. Agradecemos a presença dos nossos mentores, nossos professores espirituais, todos aqueles aqui fazendo parte dessa corrente de luz, que possa também trazer o nosso palestrante de hoje, a paz, pelo desenvolvimento da sua função no trabalho de hoje, como de todos nós na nossa jornada diária, hoje e sempre. Fica conosco, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Então, nossa palestra na noite de hoje, a gente recebe nossa irmã Lutiene, seja bem-vinda, tá? Com o tema Parábola do Servo Vigilante. Boa noite, meus irmãos do Ideal Espírita, encarnado e desencarnado. Que a paz do Mestre Jesus possa nos alcançar nessa noite de segunda-feira, né? E vencendo as nossas dificuldades, né? Possa fazer morada no nosso espírito imortal, nos influenciando a manter essa paz no nosso coração. Tá? Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas, porque eu vim substituir uma pessoa, né? E a pessoa passou para mim 7h30. Então eu vim achando, como já tenho costume de chegar 15 minutos antes, então cheguei ali, aí eu falei com o Varelli assim, é 7 ou 7h30? Eu já estava no desespero, porque é muito ruim você chegar numa casa e tá atrasada, né? Eu me sinto mal, porque me descompensa, né? Mas isso já foi passado, né? Quem vive de passado é museu, né? Isso foi há 5 minutos atrás, né? Então vamos ao tema de hoje. Então a nossa reflexão é a parábola do servo vigilante. Vou começar a lê-la. Estejam cingidas as vossas cintas
e acesa as vossas candeias. E sede vós, semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das bodas, para que, quando vier bater a porta, logo lhe abra. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Em verdade vos digo que ele se cingirá, os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E quer o Senhor venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão os servos que o Senhor assim os achar. Mas sabeis que, se o dono da casa tivesse sabido a hora que haveria de vir o ladrão, sem dúvida o servo vigiaria e não deixaria arrombar a casa. Estais vós também apercebidos, porque a hora que não pensais virá o Filho do Homem. Tem algumas palavras que nós não temos o costume de ouvir, né? Cingirá, segunda vigília, terceira vigília. E aí fica difícil o entendimento, porque Jesus, ele tinha o vocabulário daquela época para despertar naquelas pessoas o seu entendimento. Mas veja bem, nós somos reencarnacionistas, né? Todos nós. Bem, vou fazer uma pergunta. Todo mundo aqui acredita em reencarnação? Todo mundo acredita, não, tem certeza, né? Ah, então tudo bem, estamos falando a mesma língua, né? Porque fica muito difícil, né? Eu falar em reencarnação e a pessoa não saber o que é. E aí, naquela época, nós ainda estávamos com os nossos ouvidos empedrecidos para ouvir determinadas situações. Mas hoje, será que nós modificamos tanto assim? O que vocês acham? Muita coisa? Quantos passos? Alguns deram alguns passos a mais, mas outros ainda estão atrás. Então, Jesus está falando para quem? Para todos nós. Que estávamos naquela época, estamos hoje aqui. Sim. De repente, entendendo num contexto diferente. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos explicar o que é segunda vigília e terceira vigília, que é a divisão do tempo naquela época, né? O tempo, a primeira vigília começava ao nascer do sol, né? E quando o sol estava a pino, que era o quê? Meio-dia, né? Então, o meio-dia era em todas as estações, um horário diferente, porque o tempo é diferente, né? Então, essa era a primeira vigília. E a segunda vigília era do sol a pino até escurecer, quando as pessoas se recolhiam. E a terceira vigília era à noite, à madrugada, né? Nessa parábola, Jesus nos traz uma exortação ao trabalho e à vigilância. Ele colocou isso bem nítido na sua parábola, né? E a nossa preparação para o momento da sua chegada em nossas vidas. Como? Preparando o nosso terreno do coração para aceitar Jesus, né? E Jesus nos recomenda também que nós devemos nos mantermos firmes na execução das nossas tarefas, das tarefas que nos cabe realizar, em benefício do nosso progresso espiritual e do progresso dos nossos semelhantes. Afinal, nós não progredimos sozinhos. A humanidade não dá salto. Ela precisa ter esse apêndice de nós e o outro. Eu e o outro. Estamos nesse mundo na condição de dispenseiros, de trabalhadores, isto é, de cuidadores, que nos cumpre cuidar da casa do Senhor. Mas o que é essa casa do Senhor? Para cada um aqui de vocês vai pensar na casa física, né? O apartamento, a casa, o sítio, onde mora. E nós estamos tendo uma visão maior. A casa do Senhor é o planeta. Esse planeta que hoje nós estamos habitando e os outros planetas da galáxia. Então a casa do Senhor é o quê? É aquilo aonde o nosso espírito está
evoluindo naquele momento, está precisando estar naquele planeta para evoluir, né? Mas cada um, olha só que interessante, segundo as suas possibilidades. Ninguém pense que Jesus está preocupado com o progresso do outro, ou seja, Jesus está preocupado com o progresso do outro, mas ninguém precisa ter esse olhar. Será que Jesus está preocupado com o meu progresso ou com o progresso do outro? Será que eu estou progredindo mais ou menos do que a outra pessoa? Não. Cada um segundo as suas possibilidades. Se tivermos sempre assim, com a cinta cinzida e a candeia acesa, isto é, na condição de servir, de iluminar os que estão ao nosso redor e a nós também, em condições de ensinar o caminho que conduz a Deus. Estaremos sendo bons servos e conquistaremos a confiança do Senhor. E nós estaremos nos tornando obreiros da providência divina. Mas para que isso se dê, precisamos compreender a doutrina e, mais do que compreender, exemplificar os ensinamentos do Cristo. Precisamos nos transformar em verdadeiros homens de bem, naquele que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Temos que nos transformar em homens virtuosos, porque a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Isto é, ser bom, caritativo, sóbrio, modesto, humilde, simples. Isso é que faz. Esses elementos fazem, no somatório, nos tornarmos homens de bem. Com relação a esse assunto, os orientadores da codificação espírita, na questão 893 do Livro dos Espíritos, nos explicam: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, a partir do momento que você executa um ato, um pensamento, com clareza de pensamento, com sublimidade de sentimento, sem interesse, sem segundas intenções, nós estamos no caminho da nossa sublimidade. Porque é isso que a espiritualidade quer, é isso que o Cristo quer, é isso que o Pai quer. Que nós possamos fazer para o outro aquilo que nós podemos fazer para o outro sem interesse, sem segundas intenções. É isso que conta. E não importa a ação. Se você ajuda uma pessoa a atravessar a rua, você fez de coração. Se você dá um bom dia de coração, é isso que conta. E são as pequenas ações que vão criar em nós hábitos. Porque se todo dia nós possamos dar ao nosso semelhante um bom dia de coração, daqui a um tempo nós daremos para todos bom dia de coração. Não vamos mais nos preocupar se nós conhecemos a pessoa ou não. Nós estaremos desejando de quê? Espírito, de espírito para espírito. Porque é um hábito. Torna-se... tem um certo peso, porque você executa sem pensar. É hábito, né? É como nós aqui, acredito eu, escovamos os dentes todos os dias. Nós já temos o hábito. Você escova os dentes até de olho fechado. Por quê? É tão natural, é espontâneo em você. Então, é isso que o Cristo quer. Que nós possamos transformar as nossas ações no bem como hábito.
Somos seres perfectíveis, construtores do nosso próprio destino. A aquisição e o desenvolvimento das virtudes é uma necessidade evolutiva do espírito, um meio para regular os atos humanos, um meio para ordenar as paixões, para guiar a nossa conduta humana, segundo os preceitos da moral, da razão e da fé. As pessoas virtuosas, elas se destacam das demais não porque são especialmente marcadas por Deus, mas porque souberam aproveitar as lições da vida e investiram nesse aprendizado moral e intelectual ao longo das encarnações e das experiências vividas no plano espiritual. Porque após a morte, não sei se falaram com vocês, a vida continua, né? E nós também estudamos no mundo espiritual. E vamos estudar no mundo espiritual e vamos fazer a nossa prova quando nós encarnamos. Lá é tudo bonitinho, tudo ajeitadinho, tudo no conceito de você saber que vai dar certo. Mas chegamos aqui com o peso do corpo físico, às vezes nós titubeamos em algumas ações, né? Conforme diz Kardec na questão 894 do Livro dos Espíritos, revelam-se como espírito que lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos, nenhum esforço lhe custam, e suas ações lhe parecem simplíssimas. O bem já se tornou um hábito. Somos arquitetos do nosso próprio destino. Nós o construímos. Se algum erro existe nessa construção da nossa existência, o culpado somos nós mesmos. Nós não podemos culpar a ninguém pelos nossos erros. O erro é sempre nosso. Todos nós caminhamos suscetíveis de erros. E todos nós já erramos bastante. E ainda vamos errar muitas vezes, porque é errando que aprendemos a acertar. Se tem alguma professora aqui, eu sei que tem, sabe disso. Quantas vezes a professora ensinou a lição, quantas vezes o aluno errou e quantas vezes ela tornou a acertar até o aluno aprender. Somos nós, verdadeiros aprendizes do Cristo. O que não podemos é persistir no erro, porque estaremos incorrendo em um erro ainda maior, que é não estarmos usando o nosso raciocínio. O raciocínio é a maior conquista espiritual. À medida que o espírito evolui, vai aprendendo a discernir o bem do mal, porque desenvolve a consciência moral. E a consciência moral faz com que possamos vivenciar normas de conduta compatíveis com o bem e com a justiça, independente do costume, da religião, das tradições existentes no nosso núcleo social, ao qual estamos inseridos. Quem aqui já não teve a oportunidade de ver filmes de duelo, que tenha o duelo como prática, né? Os filmes mais antigos, né? Não tinham os duelos. Aquilo, naquela época, era o ápice da justiça. Naquela época. E não era contra a justiça dos homens. Por quê? Porque era uma prática que nós, daquela época, aceitávamos. Mas hoje, aceita-se o duelo? Não. Nós, de cabelos brancos, né, que é a maioria daqui, tá? Cabelos brancos, escutamos várias vezes a nossa mãe dizer, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Quem não foi acostumado com essa frase? Não é? E hoje? Mete a colher, o garfo, a faca e a polícia. Hoje nós não aceitamos mais. Então é a evolução nossa. É a nossa evolução. Antigamente, para criar um bom filho, você tinha que o quê? Bater, dar surra, botar de castigo. E hoje? Mas uns vão dizer, mas naquele tempo as crianças eram educadas. Hoje também são. Porque a evolução do pensamento.
Naquela época, nós aceitávamos. Mas hoje, as crianças já não aceitam mais. Vejam bem, aí a questão de tela, educar uma criança com tela ou sem tela, é cada conceito de cada família, tá? Mas o conceito de educação é o mesmo. Nós apenas estamos vivenciando os tempos. Temos que evoluir. Porque faz parte da nossa evolução esse conceito de aceitar as coisas que vêm com uma certa coerência, né? Atingindo o estágio de consciência moral iluminada, o espírito é considerado verdadeiramente bom e virtuoso, porque põe em prática a lei de amor. Na questão 642 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, e eu gostaria que todo mundo prestasse bem atenção na pergunta, e cada um formulasse a condição de, se fosse questionado com essa pergunta, o que iria responder para Kardec. É uma reflexão. A pergunta é, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? O que vocês acham? Vou repetir. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, como estará seu espírito na próxima encarnação? Que é posição futura, não é? Não é o que eu estou vivendo hoje, é futuro, né? Bastará que o homem não pratique o mal? Muito bem. Resposta absolutamente certa. Lembra do como é que é? O Instante Maestro, Flávio Cavalcante? Viu? Recuperei o passado aqui. O problema todo é a vírgula. Porque a resposta é não, vírgula. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças. Portanto, responderá por todo mal que haja resultado, por não haver praticado o bem. Então não basta não fazer o mal. Fazer o mal é fácil. O problema é praticar o bem no limite das nossas forças. Devemos perceber claramente duas recomendações. Uma, não fazer o mal. É a primeira recomendação. E a outra, fazer o bem, dando inclusive ênfase no limite das nossas forças. Portanto, mesmo não praticando o mal, há a possibilidade de incorrer em falta. Mesmo você não praticando mal. E aí, quando você começa a entender, porque primeiro você tem que entender, né, aquilo que você está fazendo, e você precisa compreender com o espírito. O seu espírito precisa ter a compreensão daquilo que você entendeu. Lembra que nossa mãe falava assim, você entendeu, compreendeu? Era isso que queria dizer. Por quê? Porque quando você começa a entender e compreender isso, essa ação de fazer o bem no limite das nossas forças, é quando alguém pedir assim, por exemplo, quando alguém morar num prédio, for sua vizinha, subir a escada, tiver com uma bolsa, você vai fazer questão de ajudar. Porque você está fazendo bem no limite das suas forças. Você não vai mais deixar uma pessoa com bolsa lá embaixo e falar assim, deixa ela subir, eu já trouxe até aqui, já ajudei ela até aqui. Não. Você vai passar a fazer o bem com outro olhar. Você vai fazer a caridade com o olhar do espírito. Porque você vai colocar sempre naquela ação no limite das suas forças. Esse é o grande senso de humor. Porque está o quê? Está trazendo alegria no seu coração. Sempre no limite das forças. Talvez fazer o bem no limite das nossas forças seja a parte mais difícil para todos nós. Não fazer o mal já é relativamente fácil. Fazer o bem é um pouco mais difícil. Mas também é relativamente fácil para a maioria de nós. Mas fazer o bem no limite das nossas forças, até a nossa exaustão, não é uma conduta
de espíritos endividados como nós, habitantes de um mundo de provas e expiações, consiga fazer constantemente. Ainda somos egoístas. E o egoísmo é certamente um dos impedimentos para que consigamos concretizar as ações que poderiam redundar no bem do próximo. Quando a oportunidade de fazer o bem se apresenta, normalmente nos omitimos, alegando falta de tempo, cansaço físico, incapacidade, falta de recurso, né? Quantos de nós aqui não ouvimos o chamado da Clélia quando fala que tem que montar uma cesta básica, que nós podemos ajudar? Quantos de nós aqui fingimos que não ouvimos? Por que será? Porque ainda não estamos preparados para tal. Todas essas justificativas para nós são reais, mas mostram o nosso egoísmo e assim deixamos de atender a recomendação final da resposta dos espíritos, no limite das suas forças. Como nos dizem os espíritos na questão 643 do Livro dos Espíritos, não há quem não possa fazer o bem. É uma afirmativa. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para que se tenha a ocasião de fazer o bem. Não há dias da nossa existência que não se ofereça essa oportunidade a quem não se ache cego pelo egoísmo. Oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas ser caridoso, mas útil na medida do possível, todas as vezes que seu concurso venha a ser necessário. E é claro que aquele que faz o bem, mesmo que não seja no limite das suas forças, já se mostra num estágio de evolução melhor. Houve época em que nós só fazíamos o mal. É que nós não lembramos disso, né? Imagina, nós saímos nas cruzadas, né? Para defender o quê? Uma posição religiosa, que era para defender o cristianismo. Quantos nós matamos? Paulo de Tarso, quantos ele matou para defender o ponto de vista dele, que era o ponto de vista da época que ele tinha aquela cultura de hebreu, né? E aí? E depois que ele conheceu o Cristo? Como é que foi a sua transformação? Então, nós estamos sempre em evolução. Virtude não é uma conquista não é uma conquista que nós venhamos a ter da noite para o dia, mas todos nós devemos chegar a ela. Nos tornamos virtuosos, isto é, fraterno e moralizado. Para a doutrina espírita, como nos afirmam os espíritos superiores, na questão 629 do Livro dos Espíritos, moral é a regra do bem proceder. Isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. O homem moralizado é, acima de tudo, responsável e prudente. O comportamento moral, por ser consciente, livre e responsável, é obrigatório, cria um dever. Mas esta obrigatoriedade moral não é exteriorizada. Ela surge na própria pessoa, ela é íntima, é uma aquisição pessoal e individualizada. Ninguém é moral e passa essa moralidade para o outro. É uma aquisição própria, é uma aquisição de vencer as dificuldades. E é a própria pessoa que se impõe a necessidade do cumprimento dessas normas morais. Mas isso não é prisão, é liberdade. Todos nós passamos a ser mais livres a partir do momento que nós entendemos mais a conduta do Cristo e trazer essa conduta para o nosso dia a dia.
É tão bom, né? Quando você deita a cabeça no travesseiro, né? E você sabe que naquele dia você não cometeu nenhuma falta. Você foi alegre e desde o primeiro momento do seu dia até o final. Você foi coerente com os seus conhecimentos, com tudo que você já sabe do Cristo até o final, até você dormir. É muito bom, né? É igual quando você não tem dívida, né? Você sabe que tá com a consciência tranquila, né? Que pode tocar o telefone à vontade que você não vai titubear, né? Você sabe que você não tá devendo. Você abre ali o seu e-mail, tá lá, Receita Federal mandou um aviso. Meu marido surtou. Eu falei, mas vem cá, nós temos dívida? Não. Ah, então surtando pra quê? Você não deve. Quem não deve, não teme, não é verdade? Então essa é a moralidade de Cristo. A consciência moral é como um juiz interno que avalia a situação, consulta a consciência para as atitudes que devem ser tomadas e toma as decisões que achar certa, julgando os nossos próprios atos. Quantos de nós já não mudamos de opinião, já não mudamos de posição, de conduta, depois que nós aprendemos o Evangelho? Depois que nós aprendemos, não. Depois que nós conhecemos o Evangelho de Jesus. Quantos de nós? Nós que estamos aqui hoje, já temos essa consciência. Nós temos essa consciência do antes do Evangelho de Jesus e depois. Porque nós já sabemos do valor da caridade, que afinal de contas, o lema da nossa doutrina é... Hein, gente? O lema da nossa doutrina... Fora da caridade não há salvação. Nós já aprendemos, até de uma maneira lúdica, que nós construímos tijolinhos. E esses tijolinhos vão nos levar ao céu. Não é? A gente não fala? Pô, fiz isso para você, botei um tijolinho lá, né? Nós aprendemos isso. Então nós estamos sempre em busca da construção dos nossos tijolinhos. E como é que nós construímos esses tijolos? A partir do momento que nós nos aproximamos dos ensinos de Jesus. Assim, o homem moralizado é ético. O seu comportamento é reconhecido por todos como correto. É o servidor fiel de Jesus, que não fugiu ao conhece-te a ti mesmo, que começa na alma, com o esforço da nossa vigilância interior. Esse trabalho de conhecimento próprio nasce da humildade e da intenção de acertar, trabalhando no bem. A virtude só virá para nós quando nós olharmos no espelho da nossa autocrítica todos os dias. E é no espelho da nossa consciência que reflete a fisionomia da alma. Se não nos aplicarmos seriamente a reforma íntima que a doutrina espírita nos ensina e deixarmos para o futuro essa nossa modificação, se não cultivarmos a caridade que a doutrina espírita também nos ensina e deixarmos para depois a tarefa de hoje, se não nos iluminarmos com o amor que a doutrina espírita desperta e acharmos que precisamos potencializar primeiro os nossos interesses menores, se não nos fizermos peregrinos do bem, revelando Jesus em nossos pensamentos, palavras e atos todos os dias, não evoluiremos. E não poderemos reclamar direito que não temos, pois não compreendemos e não fizemos o nosso dever de casa. Somos o servidor fiel. Lembremos que a virtude é uma conquista que todos podem alcançar. E é assim, através dela, que poderemos ser chamados pelo Senhor para a sua seara. Emmanuel, no livro Esperança, Psicografia de Chico, nos diz que quem suporta serenamente o mal que atraiu para si, com suas próprias faltas, olha só, quem suporta serenamente o mal que atraiu para si, com suas próprias faltas, somos nós que atraímos o mal.
Com o quê? Com as nossas fraquezas, faltas. Trilha a estrada bendita da resignação. Contudo, quem pratica o bem, quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. Muito bonito, né? O Espiritismo, bem compreendido e, sobretudo, bem sentido, nos leva a nos transformarmos em verdadeiros homens de bem. Em um homem virtuoso, porque será isso que vai caracterizar o verdadeiro espírita. O espiritismo não traz nenhuma nova moral. Apenas facilita aos homens compreender e praticar a doutrina do Cristo. Agora, aquele que pode ser considerado como espírita verdadeiro e sincero é tocado no coração por uma fé inabalável. Seu espírito domina de modo completo a matéria, tem uma percepção clara do futuro. Imagina quando chegar a nossa época, porque nós vamos estar nessa situação. Ou vocês acham que não? Não. Duvidou? Nós vamos chegar lá. A boa notícia é que todos vamos chegar. Todos. Uns antes e uns depois. Mas todos nós chegaremos nesse estágio evolutivo. Aonde nós teremos todo sentimento tocado em nossos corações. Nós teremos uma fé inabalável. Nada vai fazer tremer. E nosso espírito vai dominar por completo a nossa matéria. Olha que coisa boa, gente. Nós não teremos problema nenhum, porque seremos livres. Nós só teremos bons sentimentos dentro de nós. Nós teremos, eu sempre falo, né, que acreditar é uma coisa, né? Acreditar é uma coisa e certeza é outra. Vou mexer com alguns corações aqui hoje, tá? Vou mexer com alguns corações. Os vascaínos acreditavam que iam ganhar o jogo domingo, não é? Coitado. Não é? Mas eu, como flamenguista, eu tinha certeza que o Flamengo ia ganhar. Olha a diferença. Acreditar é uma coisa que você pode mudar de conceito. Hoje você acredita, amanhã você desacredita. Mas a certeza é aquilo que está no seu coração, no seu espírito. É aquilo que você percebe, você tem a sensação, a percepção e não sabe explicar por quê. E vem da onde? Vem do espírito. Sabe, aquelas sensações que nós como seres humanos temos, né? Com determinadas situações, né? Que você, antes de você vivenciar, você já sabe o que vai acontecer. Você tem aquela paz, né? Você fala assim, eu já tenho essa certeza, essa paz. Por que será? Vem de onde? Vem do espírito. É aquilo que nos acalma o nosso batimento cardíaco. É essa sensação que nós teremos sempre quando formos espíritos perfeitos. Os princípios da doutrina espírita o fazem vibrar. E como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 4, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Olha, não é pela sua conduta moral, é pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Isso tudo nós vivenciamos todos os dias. Todos os dias. No trânsito, quando nós recebemos uma fechada e queremos, dizer palavras grosseiras, né? E aí engolimos. É aquela vivência
daquela pessoa que nós temos dificuldade e já estamos perdendo, porque se você perde, você não tem, né? Já estamos perdendo aquele tempo de aceitar um pouco mais, de ouvir um pouco mais. Por que será que nós já estamos nos preparando para isso? Olha a nossa transformação. Sabemos, através do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, qual é a vontade do Senhor e como Ele quer que nós hajamos. Cabe a nós darmos conta dos compromissos que assumimos perante o Cristo, cuidando com dedicação e zelo daqueles a quem Ele nos confiou. Somos os obreiros do Senhor. Precisamos traçar a nossa trajetória e recomeçar sempre, no dia seguinte, o trabalho interrompido na véspera. O Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, nos diz: sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com a verdade. E aí vem um puxão de orelha para todos nós aqui. Espíritas, somos nós, não somos? Amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Mas com quem ele está chamando a atenção? Quem vocês acham que está chamando a atenção? Não somos nós que frequentamos uma casa espírita e que conhecemos a doutrina espírita? Ele está chamando a nossa atenção para isso. Que nós devemos nos amar primeiro e depois nos instruirmos. Porque com o conhecimento consciente, nós vamos fazer a diferença. Para encerrar, voltando à parábola, lembremos que, se desprezarmos a advertência do Senhor, se duvidarmos que o Senhor não tarda, e com isso nos entregarmos às paixões e aos vícios, aos gozos mundanos, estaremos de candeia apagados, mergulhados no esquecimento dos nossos deveres, deixando de fazer o que a nossa consciência nos aponta, e estaremos providenciando a nossa transferência após o nosso desencarne para a região das trevas exteriores. E aí é uma frase que Jesus usa assim largamente nos seus textos: onde haverá choro e ranger de dentes. Ele sempre nos alerta. Por que será? Pode observar que a partir do momento que você passa a ler os textos e passa a encontrar esse haverá choro e ranger de dentes. E Jesus colocava isso muito frequente nos seus ensinamentos. Eram duas situações, duas frases. Era essa frase, haverá choro e ranger de dentes, e vá e não olhes para trás. Vá e não peques mais. Ou seja, aquilo que passou, passado. Como diz aquela música, né? Passado é uma roupa que não me cabe mais, né? Eu sempre conto isso, né? Que se nós aqui, todos nós, todos sem exceção, fôssemos apresentar a roupa que nós tínhamos com 14 anos, ninguém entraria nela. Não é verdade? A não ser esse rapaz aqui que é elegante. Né? Que é, se ele é elegante agora, ele já é elegante desde sempre. Ganhei a semana. Ganhou a semana? Paga um cafezinho depois. Aqui, quem é que entraria na roupa de 14 anos? Ninguém. Então, o que passou, vamos olhar para frente. Vamos fazer diferente. Né? E como diz Caibar Schutel no livro Parábolas Evangélicas, para compreendermos a linguagem evangélica,
o servo vigilante. Então somos todos nós aqui. Todos. É o que estuda. Pesquisa. Pergunta. Busca de candeia acesa. Isto é, com entendimento claro, compreendendo os fatos, porque observou e estudou esses fatos. E se ilumina, iluminando o que estão próximos, ensinando o caminho que vai dar a Deus. Amigos e irmãos, agora que vem a puxão de orelha, né? Não sabemos a hora que o Senhor baterá na nossa porta. Alguém sabe? Não. Muito bem. Se na segunda ou na terceira vigília. Isso é, se na nossa mocidade ou na nossa velhice. Nós não sabemos a hora. Mas como seremos felizes quando chegarmos do outro lado da vida, se a morte nos surpreender, trabalhando e vigiando sempre, como um servo vigilante. Como seremos felizes quando chegar esse momento, tá? E formos pegos de surpresa, né? E formos pegos trabalhando. Será assim o nosso Vale Luz, Vale de Jesus, né? Então eu quero agradecer a oportunidade de trazer essa reflexão, né? E deixar essa reflexão mesmo de trabalharmos sempre para Jesus, ok? Muita paz a todos. Então que nesse momento a gente possa se preparar para a nossa prece final. Senhor Deus, Jesus, Divino Amado Mestre, agradecemos mais uma noite de atividades aqui na nossa casa. Agradecemos a toda a espiritualidade superior, todas as palavras e ensinamentos aqui hoje transmitidos possam nos intuir, nos fortalecer, nos trazer paz, sabedoria, da nossa responsabilidade, do nosso desempenho na nossa jornada, da nossa vida. E também que todas as preces aqui ministradas em pensamento, em coração, possa atender a todos os irmãos, presentes, ausentes, carecendo da vossa misericórdia, Senhor. Obrigado por tudo, fica conosco, que assim seja. Graças a Deus. Agradecendo a todos pelo silêncio respeitoso. Semana que vem, se Deus quiser, a Clélia já está de volta aqui com a gente. E que a gente possa seguir para casa na paz do Mestre. Uma boa noite para todos, uma boa semana para todos.